estão chegando os titulares. Agora em Ribeirão Preto, 7 da noite, mais 38 minutos. Começando a partir de agora mais um programa Os Titulares aqui pela sua Rádio Unaerp. Hoje, dia 8 de novembro do ano de 2016. E a gente já inicia o nosso programa com um convidado super especial aqui na Rádio Unaerp. Estamos recebendo o vice-presidente do Botafogo, Otávio Valini, e ele vai explicar para você, torcedor do Botafogo, qual é a real situação do tricolor nessa espera até o início do Campeonato Paulista do próximo ano. Em primeiro lugar, gostaria de te agradecer, Valini. Chamamos você mesmo assim meio que em cima da hora e você se colocou à disposição de vir aqui ao nosso programa. Obrigado mesmo. Boa noite a todos os ouvintes da Rádio Unaerp. É um prazer estar aqui, conhecendo a casa. Aos colegas da mesa, estou à disposição para todos os esclarecimentos possíveis a respeito do nosso glorioso Botafogo. Bom, vamos falar de futebol, que isso que interessa para o torcedor. A gente inclusive comentava aqui com você que o torcedor não está ouvindo muitas informações relacionadas à montagem do time do tricolor para o próximo ano. E você acabou citando que hoje tem uma novidade, que é a rescisão de contrato do Daniel Borges. Além do Daniel, mais algum atleta que esteve presente aí neste ano do Botafogo que não vai fazer parte do elenco da próxima temporada? Você já pode adiantar mais alguma coisa para a gente, Valini? Sim, deixar claro para a torcida botafoguense que o Botafogo não está parado. O Botafogo sim está fervendo, porque as atividades no dia do clube, elas são intensas. Temos um novo treinador, que é o Moacir Júnior, o qual é uma pessoa de bastante gabarito, que tem bastante capacidade, que a gente nos reúne diariamente. Na verdade, o Botafogo não tem dia e não tem hora. Você trabalha domingo, você trabalha à noite, você trabalha de feriado. Dando sequência às suas indagações, o clube vem já fazendo alguns acordos de rescisões de alguns atletas. Alguns já deixaram o clube. Hoje, especificamente, houve um acordo entre o nosso presidente Gerson e o atleta Daniel Borges, um grande atleta de grande caráter, está no clube há alguns anos. Eu friso sempre que o Daniel sempre jogou no Botafogo, né? Ele é um atleta enraizado ao clube, e o ciclo dele no Botafogo, até para ele conhecer novos ares, para ele seguir a sua carreira, que é um grande atleta, se encerrou hoje. Ele sai do clube com as portas abertas. Foi um acordo feito muito rapidamente, e o Daniel é um grande atleta, e a gente tem certeza que ele vai seguir sua brilhante carreira. A volta do grupo do Botafogo está marcada para o dia 28, é isso? Sim, é em comum acordo com a comissão técnica. Os atletas que irão permanecer no clube, bem como alguns dos contratados, também já estarão se apresentando no dia 28 de novembro próximo. Essa seria a minha outra pergunta, antes de eu passar para o Paulo Henrique, para o Vitor e também para o Léo. Para o dia 28, o grupo do Botafogo, você acredita que vai estar o quê? Não diria 100% formado, mas em boa parte já formado, tipo 70%, 80%? Qual a avaliação que vocês fazem para chegada desses jogadores já para a pré-temporada para 2017? Bom, a representação marcada, os atletas que já têm vínculo com o clube, bem como aqueles que as renovações estão em andamento, já irão se apresentar. Como é sabido, os atletas novos que serão contratados, com o término da Série A e da Série B, obrigatoriamente, por lei, eles têm os 30 dias de férias. Então, talvez eles não se apresentem no clube dia 28, porque eles têm que ter essa obrigação da legislação em relação às suas férias de 30 dias. Mas isso também não nos deixa nenhum problema com relação às suas contratações. Então talvez a gente até anuncie algumas contratações, mas diante dessas férias da legislação, o atleta às vezes se apresenta mais no final do mês de dezembro. Bom, isso pode acontecer, talvez isso não ocorra, mas é uma possibilidade. Claro. Paulo Henrique Moreno, Vitor Neves e também Leonardo de Castro. Está aqui conosco o vice-presidente do Botafogo, Otávio Valini.
Boa noite, Otávio. Outro dia o Breno, presidente do comercial, esteve aqui com nós. Ele comentou que a sede do comercial na Copa São Paulo Futebol Júnior será em Cravinhos. Onde o do Botafogo vai ser na mesma cidade? Onde vai ser a sede do... Bom, o Botafogo, ele é convidado, e como ele é convidado por ele ter o direito de estar na Série A1, os clubes da Série A1, eles já têm a vaga garantida na Copa São Paulo, que se inicia em janeiro. O Botafogo, ele certamente vai estar em alguma sede. É a sede onde a Federação Paulista determinar. Então, o Botafogo, ele para onde ele for, ele tem as suas despesas custeadas pela sede, pela subsede, no caso, né? Então, o Botafogo, ele não tem problema nenhum em jogar em Cravinhos, jogar em qualquer outro lugar. O Botafogo está à disposição da onde a Federação Paulista determinar para que a gente vá. Valine, é um prazer ter você aqui no programa. O Botafogo não anunciou, como você já disse, não pode anunciar, a questão ética, não poder anunciar jogadores, também a questão das férias, como você já falou. Mas também tem aquela pulga atrás da orelha dos torcedores, ou até aquela divulgação, que o Botafogo não tá bem das pernas em relação a dinheiro. Como nunca podemos falar que o Botafogo é um time grande de ter dinheiro sobrando para construir estádio tal, para fazer obras gigantes. O Botafogo nunca foi. Também comentaram que o Botafogo tá sem dinheiro para contratar. Isso é verdade? Não é? O Botafogo ainda tem esses recursos para trazerem jogadores como Série A, Série B, que são jogadores caros, que provavelmente devem ficar para a Série C. Como que tá financeiramente o Botafogo? Se tem condições de arcar com esses jogadores, se vai optar mais pela base, dependendo da copinha, como que vai ser o ano de 2017 financeiramente para o clube? Bom, foi muito oportuna a sua pergunta, até porque da onde surgem esses comentários, talvez essas pessoas não sabem o dia a dia do clube, as dificuldades que nós enfrentamos. O Botafogo tem sim os seus problemas financeiros, mas o Botafogo tem uma questão equacionada hoje, entendeu? O Botafogo tem uma cota da Federação Paulista para o campeonato, que se inicia dia 29 de janeiro, e é uma cota considerada. Entendeu? Então, o Botafogo tem plenas condições de fazer uma folha de pagamento à altura do nosso clube, de pagar jogadores dentro das nossas possibilidades para fazer um campeonato bastante seguro e sem susto. Então isso é uma inverdade que o Botafogo não teria condições de contratar. O Botafogo passa sim por momentos difíceis, mas o Botafogo está honrando com todos os seus compromissos. O Botafogo busca recursos com seus patrocinadores, com seus parceiros, inclusive recursos de diretores, recursos próprios. Então o Botafogo cumpre rigorosamente com suas obrigações. Algum atraso de uma coisa ali, mas o Botafogo, todo mundo sabe das nossas dificuldades. O Botafogo não é diferente de nenhum clube do interior. Eu acho que o Botafogo tem até um patamar hoje diferenciado de anos atrás, onde o Botafogo tinha muito mais dificuldade, e de uns anos para cá, eu vou dizer de uns 10 anos para cá, o Botafogo vem numa crescente. Eu falo isso desde quando o Botafogo disputou a 3 em 2005, 2006, o Botafogo vem numa ascensão ano após ano e num crescimento muito grande, e foi uma pena esse não acesso à Série B, que isso o Botafogo deixou aí de arrecadar um bom recurso para o ano que vem, para o nosso segundo semestre, que teríamos cota. E, diferentemente, o segundo semestre não tem cota. O Botafogo não teve cota da Série D, fomos campeões. O Botafogo não teve nem um centavo de cota na Série C, e o Botafogo não subiu por um gol, por detalhes, entendeu? Então, essas informações, eu concordo que nós temos essas dificuldades, mas o Botafogo tem plenas condições, com a cota que vai receber da Federação Paulista em janeiro, de fazer um grande campeonato sem susto e buscar essa vaga para a próxima fase. E mais uma coisa que falaram pelo Botafogo, como você disse, se eu não me engano, a reapresentação do Augusto Ramos, ele falou que ele sempre preferiu jogar no Botafogo, porque o Botafogo escolhe não pagar tanto, mas paga em dia. Isso era a prioridade dele. Se eu não me engano, a apresentação dele, na reapresentação dele para o Paulista de 2014. O Botafogo também teve um boatos que falaram que o Botafogo não pagou o mês de outubro para os jogadores, pagaram para os funcionários, mas não pagaram o mês de outubro para os jogadores. É verdade, não pagaram o mês de outubro?
como que vai ser, se realmente não pagou, vai pagar tudo junto em novembro, vai parcelar, ou está quitado tudo certo? Não, não vai pagar tudo em novembro. O Botafogo não pagou o salário no dia do vencimento por problemas de fluxo de caixa normal, mas isso certamente já está ocorrendo. O Botafogo já está colocando em dia os seus pagamentos, porque essa é uma questão de honra de nossa diretoria, a gente tem sempre cumprido. 5 dias, certamente já ocorreu, como tem time que faz 4, 5 meses que não recebe. O Mojimirim faz 6 meses que o seu salário está atrasado, entendeu? Mas o Botafogo está em dia sim, o Botafogo está fazendo os acertos com esses atletas. O que pode ter ocorrido é que alguns atletas que não vão permanecer no clube, a gente está tentando uma negociação com esses atletas para fazer um acordo, entendeu? E isso às vezes gera uma certa dificuldade no pagamento e da gente entrar no acordo. Mas os salários dos atletas, eles estão prestes a ser colocados em dia. Isso eu posso te afirmar categoricamente. 19 horas 49 minutos em Ribeirão Preto, 7 da noite mais 49 minutos, programa aos titulares. Ouvindo o vice-presidente do Botafogo, Otávio Valini, falando da preparação do Botafogo para a disputa do Paulistão do próximo ano. Aqui ao meu lado, o Leonardo Castro. Pergunta para o Otávio, Leonardo. Sim, boa noite, Otávio. Boa noite. Você já adiantou que alguns jogadores não vão permanecer. Para o ano que vem, já até saiu a tabela do Paulistão, né? Isso. Paulistão do ano que vem. Quais áreas que o Botafogo precisa reforçar para a próxima temporada? Até porque tem Série C de novo e um grupo difícil, né, no Paulistão. Bom, primeiramente, para o Campeonato Paulista são apenas 28 inscrições. São 25 atletas de linha e 3 goleiros. O Botafogo pretende contratar em torno de 10 a 11 jogadores, com mais alguns atletas do elenco que vão permanecer. E a gente tem uma aposta aí que nós vamos aguardar a Copa São Paulo, que o Botafogo pretende usar de 3 a 4 atletas das categorias de base para compor o elenco, para pegar experiência, que é o nosso sub-20 que vai disputar a Copa, tem nos enchido os olhos nos jogos que tem feito e nos treinamentos. Tem alguma área que é a prioridade, por exemplo? Não, ataque, o Botafogo está contratando, ele vai trazer um zagueiro, o Botafogo deve trazer atletas para o meio de campo, para volante, em todas as posições o Botafogo certamente vai trazer atletas. Principalmente para o ataque, né? É isso que eu ia falar, uma das broncas da torcida foi essa, que o ataque do time do Botafogo não ajudou, não contribuiu. Inclusive você comentou que por um gol o Botafogo não se classificou. Nós fomos infelizes nas nossas escolhas de alguns atletas. Nós não somos o dono da verdade, né? E a gente não pode tentar, fazer com que as contratações deem certo. A gente contrata o jogador pelo histórico, tudo, e também muito por indicação do treinador que já trabalhou com o atleta, tudo. E a gente aposta nisso. Algumas deram certo, outras não deram certo. Eu vou te citar um exemplo que deu certo. Esse ano nós trouxemos o Diego Pituca, que veio do Matonense. Ninguém acreditava no Diego Pituca. É um atleta desconhecido, era um atleta tímido para dar entrevistas. Veio ele junto com o Jardel, né? E algumas críticas a gente recebeu tudo. Hoje o Pituca é o astro do time, ele é uma pessoa, um atleta de grande capacidade, um caráter sensacional. Tem clubes já atrás dele, nós estamos renovando com o atleta. Quer dizer, é uma aposta que deu certo. E a gente às vezes não consegue fazer isso com todos os atletas. É normal isso acontecer, entendeu? Então o Pituca deu certo. Então é um exemplo disso. Tentou-se com outros atletas e não deu certo. Então o Botafogo espera agora fazer contratações pontuais para que a gente erre menos. A gente tem que errar o menos possível para que a gente possa trazer um matador que faça o gol, para que possa trazer um atacante de beirada que possa ser o garçom, bem como com o meia diferenciado, para que a gente possa fazer um grande campeonato paulista. Antes de eu passar para o Vitor Neves, pegando um gancho no que você está falando, esses jogadores que vão vir já vão permanecer para a disputa da Série C, que vocês já estão montando um grupo para a disputa da Série C também, ou esses jogadores que virão vão ser jogadores, vamos dizer assim, em período de testes, entre aspas, para ver se eles vão dar certo no Paulista e vão permanecer na sequência? Muito boa a sua pergunta, porque esse ano o Botafogo fez algumas renovações contratuais com alguns atletas até o final do ano.
fizemos no início do Campeonato Paulista. E alguns atletas não renderam o necessário. E aí a gente precisava fazer a modificação, mas a gente ficou amarrado com o atleta até o final do ano. Então alguns atletas virão especificamente para o Paulista, até porque é uma eleição em abril, certo? Então a gente preza muito pelo respeito ao torcedor, pelo respeito ao nosso Conselho Deliberativo. Então a gente não pode trazer jogador, a gente não sabe o que vai acontecer depois, né? O grupo de vocês vai querer permanecer? E essa possibilidade é muito grande, né? A gente não pode afirmar, porque agora é muito cedo para falar de eleição, a gente nem gosta de falar sobre isso. Mas como você me fez uma pergunta, é uma pergunta de uma contratação a longo prazo, a gente tem que pensar muito nisso, entendeu? Então alguns atletas virão apenas para o Campeonato Paulista, mas já com a possibilidade de no decorrer do campeonato, você vê que o atleta, eu contratei o Douglas fez lá 4, 5, 6 rodadas, olha, ele foi bem tudo, é um atleta que nos interessa pro final do ano. Douglas, vem cá, vamos renovar, entendeu? Então existe essa possibilidade do contrato mais alongado. Vitor Neves, Otávio Valini, vice-presidente do Botafogo, no programa Os Titulares da Rádio Unaerp. Em relação ao patrocínio de camiseta, material esportivo, para 2017, a Adidas continua, a Adidas sai, se for sair, a Botafogo já tem alguma negociação com algum outro fabricante? Sim, o Botafogo está em términos de negociações, além com a Adidas, com mais duas empresas, que é sabido de todos, que é a Umbro e a Capa, né? E também por questões contratuais, o Botafogo não pode revelar qual será a empresa de fornecedora de material esportivo. Nos próximos dias isso está prestes a acontecer, alguns detalhes burocráticos. A certeza é que a Adidas sai, é isso? Existe a possibilidade da Adidas sair, mas também uma pequena chance dela ficar. Eu não posso te afirmar, porque às vezes eu te afirmo aqui e da noite para o dia as coisas podem mudar, entendeu? Então, mas a gente, por questões contratuais, a gente não pode ainda falar qual a empresa que vai ficar no Botafogo, se é a Adidas ou se virar uma nova. Mas certamente, eu já disse o nome das outras empresas, são empresas do mesmo porte, do mesmo nível que late da Adidas. Mas o interesse é manter a Adidas, porque, se eu não me engano, 2014, primeiro ano que teve a Adidas, o Botafogo bateu a cota do ano em junho, se eu não me engano. Foi tipo assim, antes do meio do ano, o Botafogo bateu cota de venda de camisa da Pantera Shop, foi uma coisa absurda. Adidas... E talvez não tenha o mesmo resultado com outra empresa, mas qual é a prioridade do Botafogo pro fornecedor de material esportivo? A prioridade do Botafogo é aquilo que melhor serve para os seus interesses do clube, né? Então o Botafogo, não adianta o Botafogo ter um contrato com a Adidas e não está sendo interessante para o Botafogo, ser interessante só para a empresa, entendeu? A gente aguardou um pouco para definir essa nova empresa ou a continuidade da Adidas, entendeu? A Adidas também tem interesse no Botafogo, o Botafogo também tem interesse na Adidas, porque o Botafogo aguardava a ascensão à Série B, porque aí muda os patamares, mudam os valores, né? O Botafogo, para a Adidas, o Botafogo compra o material da Adidas, ele não recebe nada de graça da Adidas, ele compra por um valor já combinado e acertado contratualmente, e se o Botafogo tivesse esse acesso à Série B, os patamares seriam, os valores seriam outros. Infelizmente isso não aconteceu, e isso também você fica um pouco, você leva isso é como se fosse um nocaute para toda a diretoria. Então iniciaram-se novas conversações com novos valores, entendeu? Mas eu acho que qualquer empresa hoje, no porte da Umbro, da Capa, da própria Topper, que também estava negociando com o clube, são empresas do mesmo padrão, não muda nada. Isso que eu ia falar, todas as três marcas, tanto a Adidas, tanto Capa, tanto Umbro, estão no alto dos times brasileiros, né? A Umbro tá no Grêmio. A Capa no Santos. A Capa, a Adidas tá no Palmeiras. A gente teve um problema. Flamengo, Não, entendeu? Faltando 3 minutos para as 8 horas, combinado eu só dispensar fazer a o última Valini às 8, pergunta. então a gente vai rapidinho aqui para liberar Acho ele. que dá tempo de fazer a última pergunta. Ele fez o sinal aqui, pode continuar mais um pouco. Toca o barco então. Acho que eu não queria falar de novo, acho que é um assunto muito chato de se falar, mas é uma coisa que o torcedor cobra muito desde quando extrapolou a questão do estádio e dos terrenos ao redor. Explica como que tá, que ponto tá, boatos que já começou a venda, mas aí depois falaram que com a crise não tinha quem queria comprar, como que tá a situação, também com o Banco Axial, se vai influenciar. E também falaram muitas vezes antes disso lá do polo esportivo. Não vai vender, é do Botafogo e tal.
acabou vendendo, acabou sendo leiloado. Tem chance do estádio também ser? Como que tá toda essa situação dos terrenos, do estádio e também do banco? Bom, só pra emendar, eu fiz uma matéria agora nesse semestre sobre essa dívida que o Paulo tá falando. E eu conversei com o... com o advogado? conselheiro vitalício. Eu conversei pra fazer a matéria, esqueci o nome dele, me deu um branco. A primeira matéria do Botafogo. Sinceramente, Foi com- eu não vi. Não, eu conversei com o conselheiro vitalício, eu vou lembrar o nome dele, e ele me disse que o Botafogo também talvez procurasse um parceiro pra quitar essa dívida, pra não precisar acabar vendendo os terrenos. Então, Bom, vamos lá por partes. Primeiro do poliesportivo. O poliesportivo, desculpa, o Dimitri Abreu. o Dimitri Abreu é um grande conselheiro do clube, ex-vice-presidente do Conselho Deliberativo, faz parte do nosso corpo jurídico do clube hoje. Um abraço ao Dimitri. Vamos lá. O poliesportivo, ele teve o seu leilão realizado pela Justiça do Trabalho, numa ação unificada de todos os processos trabalhistas. Isso já é um fato consumado. Isso já foi realizado, o Botafogo não tem mais posse do poliesportivo. Com relação ao Banco Axial, é uma ação de longos anos, que o Botafogo vem fazendo a sua defesa nesse processo, em todas as instâncias. O Botafogo teve julgada procedente aqui em primeira instância a parte desse processo, mas houve a reforma da sentença no tribunal. O processo hoje ele está em fase de execução de sentença. O Botafogo tem o seu estádio e a área penhorada. Tentamos de todas as maneiras acordo com o Banco Axial, com o extinto Banco Axial, né? Porque o Banco Axial hoje ele não existe mais. E infelizmente a gente não conseguiu êxito. Todas as maneiras possíveis. Essa ação hoje ela tramita aqui em Ribeirão Preto. Estamos em discussão de valores do estádio, de avaliações do estádio. O banco apresentou um valor X, o Botafogo apresentou um valor Y. Obviamente o do banco foi menor, o do Botafogo foi maior. E o processo ele está tendo o seu trâmite normal e existe a possibilidade, sim, você disse, desse estádio de leilão? Existe. Mas o Botafogo também trabalha por fora a venda dessa área e com outros parceiros. E isso esteve prestes a acontecer já por uma ou duas vezes, mas infelizmente o momento econômico do país dificulta isso, entendeu? Mas o Botafogo está muito bem assessorado nesse processo por seus advogados. Quem cuida desse processo é o Dr. Adalberto Grifo, que é um excelente profissional. Até sugiro a vocês aqui, convidá-lo para vir aqui para falar mais sobre essa matéria, porque ele é o expert nestes autos, entendeu? Mas o que eu posso falar sucintamente, também sou advogado, mas não tenho participação nenhuma nesse processo. Então, acho que o Dr. Adalberto Grifo é a pessoa mais correta para vir aqui falar sobre esse processo. Mas o que eu posso te afirmar, respondendo a sua pergunta, é que realmente a possibilidade de ir a leilão, ela existe. O Campo da Portuguesa está indo para leilão dia 18, do América de Rio Preto foi leilão, do Guarani foi leilão. Isso não quer dizer que o estádio vai ser arrematado, porque os valores são altíssimos, né? Qual foi o valor estipulado pelo Botafogo? A gente não pode falar esses valores porque envolve um processo judicial, entendeu? A gente pede a compreensão, o entendimento aqui dos colegas da mesa, vocês jornalistas, mas houve sim uma diferença considerada a favor do Botafogo, entendeu? E agora o Botafogo tem total interesse em solucionar. A O que a dívida, gente você pode falar também? A dívida hoje atualizada, né, que era uma dívida de muitos anos atrás, era uma dívida considerada. Com as atualizações monetárias hoje, ela gira em torno de quase 80 milhões de reais. Certo? O estádio ele foi avaliado, obviamente, mais do que esse valor, entendeu? O estádio e a área, né? Mas o Botafogo tenta de todas as maneiras aí evitar que aconteça esse leilão e de todas as formas trabalha também de uma outra maneira para que possa encontrar parceiros. A gente tem visitado grandes empresas e quem sabe isso possa acontecer. Bom, O que eu poderia falar sobre esse assunto do Axial, que é um assunto que preocupa a torcida botafoguense, mas aonde eu posso tranquilizar que o Botafogo está muito bem assessorado nesse processo e volto a sugerir aqui
o convite ao colega e grande profissional, doutor Adalberto Grifo. Bom, voltando a falar agora do assunto gramado, eu acabei ouvindo uma entrevista do presidente Modesto Roma, do Santos, que ele comentou que queria comprar o passe do Vitor Bueno do Botafogo, achando que o Botafogo tinha aquela porcentagem que estaria ali no contrato. Só que o Botafogo, ele comentando, o Botafogo tem só 7% do Vitor Bueno. É isso mesmo? O Vitor Bueno está fatiado, a parte que faz parte do Botafogo para a venda para o Santos, porque o Santos está interessado em comprar o jogador, Otávio? O Santos ele está interessado, mas ele quer pagar preço de banana, então ele não vai comprar o Vitor Bueno a preço de banana, certo? Já tivemos conversas com o Modesto. Quem teve essa conversa foi o nosso presidente Gerson. O Botafogo, na verdade, ele tem 8% do atleta, não são 7%. 60% é do Santos, 40% documentalmente é do Botafogo. No entanto, quando nós assumimos o clube, já havia sido fatiado para empresários, entendeu? Então o Botafogo resta ao Botafogo 8%. Esses 40% que constam como sendo do Botafogo, na verdade o Botafogo tem apenas 8% disso. Agora, se o Santos quiser comprar os 8%, o Botafogo tem interesse sim em vender. Só que ele tem que pagar o preço que o Botafogo entenda viável. O Botafogo também não quer horrores de valores sobre isso, até porque a gente sabe que 8% a gente não tem muita escolha sobre isso, né? Mas se o Santos avaliou o atleta em 50 milhões de reais, você faz a conta aí, você faz a conta proporcionalmente o mínimo. Obviamente a gente sabe que no mercado atual o Santos não vai vender o atleta hoje por 50 milhões de reais, mas você pode considerar um valor um pouco abaixo disso, aí você faz aí a porcentagem aí do valor. Mas é isso que eu tenho a dizer. O Vitor Bueno, que é destaque do Santos, provavelmente vai ter algum assédio aí no final do ano, né? Provavelmente. Só para te citar uma situação. Quantos jogadores deixaram o país na janela agora? Vários. Conta. Não. De grande porte? Você vê quantos? Grande porte, não. Só o Gabigol. Só os dois, mais ninguém. De grande porte, não. De grande porte, eu tô dizendo. Jogador que sai daqui, que vai ali para ganhar X ou Y mesmo aqui para mudar de país. Isso tem, principalmente da base, né? Mas um jogador hoje, o Vitor Bueno, a gente do Botafogo torce para que em breve ele alcance uma seleção brasileira. Nos próximos anos, daqui 1 ano, 2 anos, eu acho que ele tem capacidade. Ele está numa crescência muito grande. É um grande garoto, é um grande profissional. E a gente torce por isso, porque o Santos vendendo ele, o Botafogo vai ter a participação sempre da venda dele, né? E todo o dinheiro é bem-vindo, né? Claro. É 1%? É 1% da venda do clube formador. Então o Botafogo também pega. O Botafogo não é o primeiro clube formador dele. O primeiro clube formador dele é o Monte Azul, não pode esquecer disso. Então isso aí tem essa divisão que é feita pela FIFA. Bom, o Botafogo tem também o Wesley lá em Santos. Há a possibilidade dele também ser vendido. Aventou essa situação da contratação da equipe do Santos no Wesley. Não, o Wesley já é do Santos. Já é totalmente. O Wesley, na verdade, o Wesley foi comprado pelo Coimbra, né? E o Coimbra repassou ele pro Santos Futebol Clube, entendeu? A gente no Campeonato Paulista quis repatriá-lo. Ele inclusive ficou treinando aqui uns 10 dias, mas por questões contratuais da FIFA, hoje, com a mudança na legislação, o atleta ele tem que ter no mínimo 90 dias dentro de um clube, entendeu? Então ele foi para lá e a gente já queria trazer para cá, e a FIFA está muito em cima do Santos por aquelas questões do Neymar. Então, por uma questão de bom senso, o Botafogo e Santos resolveram não ficar com o atleta, até porque poderia haver penalidades tanto para o Santos, tanto com o atleta quanto para o Botafogo. O Wesley hoje ele joga no Sub-23 do Santos e, segundo as informações, ele está jogando de lateral direito. Tava jogando de... não era nem ponta, era tipo... Tava na lateral, mas como que atacava muito, corre demais ele, então ele ia bem pra frente, mas estava de lateral. Falando também da base, acho que já extrapolamos um pouco, mas o Isaac Prado foi... falado, teve o nome dele falado, do Isaac Prado, volta do Corinthians, não jogou no Corinthians, não teve chance de estrear, mas já esteve no elenco, tá no meio desse bolo, tá no bolo de negociação, bolo chegando de atletas que o Botafogo está buscando. Como que tá a situação do Isaac, ou não existe negociação com o Isaac? Bom, o Isaac, o passe pertence ao Botafogo,
Ele está com passe estipulado, emprestado ao Santos com passe estipulado até o final do ano. O Corinthians não exercendo o direito de compra de 70% do passe dele. O atleta retorna ao Botafogo. Semana passada o presidente Gerson esteve no Corinthians, em visita ao clube, e lá conversou com o Fábio Carilli, que era o treinador, que é um grande profissional aqui de Sertãozinho, já jogou no Botafogo Futebol Clube, que o atleta não permanecendo lá, o Botafogo tem interesse em incorporar ao elenco. É um atleta que teve um condicionamento diferente no Corinthians. É um atleta que infelizmente ele não teve a chance, porque ele ia jogar em janeiro, naquele torneio nos Estados Unidos, ele se contundiu. Quando ele retornou, ele se contundiu novamente. E você sabe que o Corinthians, a pressão que é no Corinthians, time grande, time de massa, foram feitas outras contratações, veio o André, e aí ele acabou não tendo oportunidade. Houve troca de treinadores, então o atleta que o Corinthians não exercendo o direito de compra dele, certamente ele será incorporado ao elenco e sim, avaliado pelo Moacir Júnior, e o Moacir Júnior achando que ele pode fazer parte do nosso elenco, certamente ele será um dos inscritos no Campeonato Paulista. 8 horas 9 minutos em Ribeirão Preto, programa Os Titulares, ouvindo o vice-presidente do Botafogo, Otávio Valini, esclarecendo algumas dúvidas para o torcedor do Tricolor. Para não dizer que a gente não deu nenhuma novidade, nenhum furo de informação, para constar aqui para o torcedor do Botafogo, que nem o PH e também o Vitor acabou citando, o Breno veio aqui a semana passada e comentou dessa possibilidade do time do Comercial jogar aqui na cidade de Cravinhos. Desses jogadores que vocês estão planejando trazer agora já para a temporada de 2017, aquele jogador que você pode falar assim, esse daqui a gente já fechou, ou não tem nenhum que o Botafogo não pode anunciar nesse exato momento, Otávio? Não, até porque, Douglas, o Botafogo não tem contrato assinado com nenhum atleta. Alguns apalavrados? Tem um ou outro já, assim, em questões, em contatos bastante adiantados, mas esses atletas, se a gente falar o nome, ele tem atleta que jogou o fim de semana, vai jogar o fim de semana que vem, e isso pode complicar. O Botafogo, como eu quero tranquilizar o torcedor botafoguense, que a sua diretoria não está parada. O Botafogo está trabalhando diuturnamente, feriado. Nós nos reunimos no último feriado até a meia-noite, na casa do presidente, contactando, ligando, falando com jogadores, falando com seus empresários, discutindo valores, discutindo formas de contrato. Mas infelizmente a gente tem que pedir um pouquinho de paciência ao nosso torcedor, até em respeito com os atletas, que é um pedido, não é do Botafogo, é um pedido do atleta, que ele pode se prejudicar. Entendeu? Então, Botafogo tem aí conversações bastante adiantadas com alguns atletas de grande capacidade, atletas que estão disputando Série A e Série B, na maioria da sua Série B, tá? Até porque os valores salariais são completamente incompatíveis com a situação econômica do Botafogo, não só do Botafogo, como qualquer clube do interior do estado de São Paulo. O Botafogo não tem condição de pagar salário de 100, 120 mil reais, como a maioria desses atletas da Série B recebe, entendeu? A gente tem interesse em contratar o fulano que joga no Flamengo? Temos. Mas quanto é que ele ganha? Não temos condição de pagar, entendeu? Como você disse também aqui em off, que quando solta o nome do cara, a concorrência também fica aumenta, grande. Ela aumenta. É que nem a gente viu o Keno, falaram que tava negociando com o Santos, aí o Flamengo quis, o Palmeiras quis, aí o cara vai ganhar 250 mil. Foi ontem. Tem aquele meia do Curitiba que estava sendo negociado. Veiga. Inclusive ele fez um gol maravilhoso agora na última rodada. A negociação ela está emperrada com o Palmeiras. Por quê? Porque saiu na imprensa. Não que a imprensa divulgou, é porque saiu notícia, vazou, outros times vêm. São Paulo quer agora. Então agora cresce, a concorrência fica muito grande, entendeu? Então, por isso que eu queria mais uma vez frisar, aproveitar a audiência da Rádio Unaerp, para mais uma vez falar para o torcedor botafoguense, para eles ficarem tranquilos que o Botafogo, até o dia 28, aí, o Botafogo vai estar com os atletas, aí, a maioria apalavrados já com... Então, deixar aqui, a gente fica até meia-noite. O Botafogo sempre fez algumas loucuras no Campeonato Paulista. Vamos falar de novo, o Campeonato Paulista de 2014 foi um dos times mais caros do Botafogo, um dos melhores também. Você se engana.
Não foi. Porque o Não Camilo foi, não. voltou, tava ganhando bem. O Wellington Bruno foi depois chegou no Criciúma, ganhando bem. Parecia bem... São atletas, grandes atletas, eles vieram ao Botafogo. Por exemplo, o Camilo, ele se destacou mais quando ele saiu do Botafogo. Ele se destacou aqui, daqui que ele cresceu. Vários jogadores, inclusive, saíram daqui. vários, O Everton agora é um dos exemplos clássicos, Entendeu? né? Então, Seleção brasileira. o time de 2014, um grande time montado pelo Bariza, pelo Gustavo, o Botafogo se deu muito bem no campeonato. E infelizmente o Botafogo só não passou porque no meu bola de ver eu não fazia parte da diretoria, mas pelo problema ocorrido com o Camilo e com o treinador, que era o Wagner Lopes. Entendeu? Daí o Camilo só teve uma ascensão grande, hoje o salário dele é num patamar que não cabe no bolso do Botafogo, mas naquela época ele cabia. Mas o Botafogo pode fazer alguma loucura ou sempre com o pé no chão? Ó, vamos fazer uma loucura, vamos contratar um jogador de piso. Depende. Eu acho que o nome hoje, você acaba minando o elenco. Né? Você tem lá um jogador que ganha 1, aí você traz um que ganha 20, o cara fala, pô, vou correr pro cara que ganha 20 e eu ganho. Isso estraga muito, isso tem muito. A gente aprendeu com isso, o Botafogo aprendeu com isso. E eu não acredito que o Botafogo venha fazer loucuras, até porque ele não pode. A gente tem que ter os pés no chão, a gente tem que ter a cabeça no lugar, a consciência dentro das nossas possibilidades, porque senão o caixa não fecha. Não fechando o caixa, vai estourar para alguém. Como tem muita coisa estourando, já vem estourando ao longo desses anos, em todas as outras diretorias, com a nossa não está sendo diferente. Tem problemas que estão estourando agora. Então, eu não acredito que a gente possa fazer loucura, não. Pagar um pouquinho a mais para um 10 ou para um 9, isso evidentemente que o Botafogo não vai medir esforço para fazer isso. Se tiver alguém que caiba no nosso bolso e nessas condições um pouco a mais, um 10 e um 9, eu acho que sim. Em outras posições não, porque eu acho que um 10 ele pode fazer uma diferença, e o Botafogo faz tempo que não tem um 9. Chegou a hora do Botafogo ter um 9 e eu tenho certeza que agora vai ser a hora. E eu tenho a impressão que esse 9 está sendo escolhido assim como o garoto que vai chegar para resolver, porque você citou aqui dentro da nossa entrevista que o Botafogo ficou de fora da Série B por causa de pelo menos um gol. E várias vezes você comentou que o Botafogo, infelizmente, contratou jogadores que acabaram não dando certo. Esse camisa 9, para o torcedor, para a gente até encerrar com você, vai ser que tipo de jogador que vocês estão pensando para ser o camisa 9? Claro, além de ser um matador, é aquele estilo de jogo mais clássico, um jogador mais técnico? O que vocês estão conversando com o Moacir Júnior? Bom, o Moacir, que é um atleta, e a diretoria também, que coloca a bola para dentro. Essencial. Você tá entendendo? Esse é o cara quer fazer tipo Serginho Chulapa. O Serginho Chulapa fazia gol de canela. Real. E todo mundo queria. Ele fazia gol todo jogo. Então, o Botafogo é difícil no mercado. Se você conversa em qualquer clube, com qualquer empresário, com qualquer presidente de clubes que a gente liga bastante para trocar ideias, para buscar informações, indicações, tá todo mundo procurando esse 9. Tá todo mundo. Pro Campeonato Paulista, todos os clubes estão procurando um 9. E às vezes o 9 que você quer, que você imagina, a torcida, por exemplo, a gente nas redes sociais, Botafogo, porque o Botafogo não traz o Roger, porque o Botafogo não traz o Edmilson. O Botafogo quer trazer, mas ele não cabe, são valores 4, 5 vezes acima. O Roger agora acertou com o Botafogo do Rio, você tá entendendo? Aquilo que o Botafogo pode pagar, ele tá ganhando 10 vezes mais daquilo, entendeu? O Edmilson, do Red Bull, um grande jogador, forte, fazedor de gol, ele ganha lá 3, 4 vezes a mais do que o Botafogo pode pagar, uma multinacional que investe, então é fácil de tocar, entendeu? Você não pode comparar o poder aquisitivo e o poder de barganha do Botafogo com o Grêmio Audax, com o Red Bull, você não pode comparar, entendeu? Mas o Botafogo busca esse 9 igual todo mundo busca, é um 9 que venha para fazer gols. Tem os atacantes de beirada, mas o Botafogo precisa desse 9, faz tempo que o Botafogo não tem um 9 que dá alegrias pra torcida de fazer gol. Eu disse que ia ser a última, mas agora sério para encerrar. O Serginho vai permanecer? O Serginho já renovou o contrato, o Felipe renovou o contrato. Hoje estamos nos detalhes finais da renovação do Tirsen também. Bom jogador. Em andamento a renovação do Pituca, muito embora o contrato do Pituca vença só em maio de 2017. O Botafogo já está se antecipando para a renovação.
O Caio Juan tem contrato. O Caio Juan, na verdade, ele tem os direitos presos ao Coimbra, né? Ele não é um atleta do Botafogo. O Botafogo tem a vitrine no atleta, entendeu? O Caio Juan permanece no elenco do Botafogo, bem como o Mancini. Agora nós renovamos com o Felipe. O Carlos Henrique também foi renovado, entendeu? Então agora tem o Serginho, já falei, né? Falou. O Serginho, ele já renovou. O Neneca já tem contrato até o final de 2017. Eduardo Ramos. O Augusto Ramos. Não, o Augusto Ramos, não, ele não se desligou. As informações são desencontradas. O Augusto Ramos, ele tem contrato até o final do ano. Se não me engano, agora até dia 30/11, o Botafogo, através do seu departamento jurídico, chamou para um acordo, por uma rescisão, e não houve acordo. Então o Augusto Ramos está de férias. E aí agora voltando das férias no final do mês, o Augusto Ramos vai seguir sua vida em outro clube. 8h19 em Ribeirão Preto, agora sim encerrando com você, Valine, e agradecendo muito mesmo a sua presença aqui conosco. Espero que você tenha gostado. As portas aqui da Rádio Unaerp sempre abertas para você. O Gerson já esteve aqui quando da eleição, inclusive ele passou por aqui, né, no dia anterior à eleição de vocês à presidência do Botafogo. Inclusive a gente tentou novamente falar com ele para tentar trazê-lo, mas ele estava envolvido com a eleição e tudo mais. Falou, não, mas o Valine está sabendo, está inteirado, vamos trazer, conversem com ele também, e agradeço a sua presença aqui conosco. Sei que você tem um outro compromisso daqui a pouco, então muito obrigado, e as portas da Rádio Unaerp sempre abertas por Botafogo, para vocês aqui falarem desse Botafogo, desse tricolor que se prepara para o ano de 2017. Bom, eu que agradeço o convite, fiquei muito feliz de participar, de conhecer a casa, de estar aqui com esses amigos. E espero voltar outras vezes. É só você me ligar e eu tendo essa condição ligar da gente... momento, não em cima da hora também. Não, né? mas a gente com antecedência. a gente tenta ajustar, porque a torcida do Botafoguense é o nosso maior patrimônio. E ela merece esse respeito, esse carinho e essa consideração dos membros da diretoria. E a gente está aqui para esclarecer os assuntos mesmo. É nossa obrigação estar aqui. Claro. Além de tudo, rever os colegas, conhecer novas pessoas, novos amigos, conhecer a casa. Então é um prazer estar aqui, espero voltar mais vezes. Quando precisar, pode ligar para a gente está à disposição para esclarecer a vocês, a toda a imprensa, esclarecer a torcida botafoguense de como andam as coisas no nosso tricolor. Muito obrigado pelo convite e espero voltar em breve. Claro, a gente vai chamar assim, vai conversar com você. Otávio Valine, vice-presidente do Botafogo, falando conosco aqui na Rádio Unaerp. Vamos ouvir agora o Renato Augusto. O Brasil joga na quinta-feira contra a seleção da Argentina, ali no estádio do Mineirão. Mesmo palco do famoso 7-1. E o Renato Augusto fala da expectativa desta partida da seleção brasileira contra a Argentina pelas eliminatórias da Copa do Mundo de 2018 na Rússia. A gente não pode criar mais pressão do que já tem. Então, esquecer, a gente não pode ficar também lembrando muito o que já passou. Pensar que a cicatriz vai ficar e a gente só pode mudar o que vem pela frente. Manter um padrão que a gente vem mantendo, o nível de atuação que a gente vem mantendo. Mas a gente sabe que clássico tudo é diferente, não importa quem está em primeiro, quem está em segundo, quem está em último, clássico é clássico e tem grandes jogadores do outro lado. Acho que vai ser um jogo muito interessante. Renato, boa tarde. Eu não sei se você, acho que você nunca jogou contra o Messi, né? Já jogou. Enfim, o que há de diferente em se jogar contra alguém da estatura futebolística dele, assim, né? É algo diferente mesmo jogar contra o Messi? É um cara extremamente inteligente, com poder de finalização muito grande. Você tem que ter uma atenção um pouco dobrada nesse caso. Dobrar a marcação sempre que pode, porque realmente é um cara que faz a diferença. Então, a gente fazia isso quando jogava contra o Neymar, em Corinthians e Santos, então a gente sabia que tinha que ter um cuidado a mais. Então, realmente vai ter que ter um cuidado, porque é um cara especial e além disso, ainda tem um grande grupo do lado dele. Você pega um Di Maria, pega jogadores de muita qualidade também. Aí, como eu falei aqui, eu acho que vai ser um jogo muito interessante, vai ser um jogo bonito de ver. Fala, Renato, beleza?
Hoje a situação inverteu, né? Quando 4 jogos atrás, a Argentina não era o primeiro colocado, mas nós estávamos fora da Copa. Isso, nesse tipo de jogo, já disse que não influencia pela circunstância, pelos dois times. Mas é mais tranquilo jogar da maneira, na situação que nós estamos, confiantes, 4 vitórias seguidas, e eles, teoricamente, se não vencerem do Brasil, não vencerem no próximo jogo, o desespero fica maior ainda. É mais cômodo, mais tranquilo, apesar do que você já apontou, internamente, para o jogador, no âmbito dele, é mais sossegado? Eu acho que não, porque primeiro que é a seleção brasileira, você nunca vai ter um jogo tranquilo. Segundo que vai ser um teste um pouco diferente daquilo que a gente já teve. Independentemente do resultado, a gente também não pode achar que nem está tudo certo nem que está tudo errado. No caso da vitória, não achar que está tudo certo e também não achar que quando perder o jogo, achar que está tudo errado. Então, é um pouco perigoso esse lado. Falando sobre a confiança, o Tite disse isso hoje. A confiança não vem e vai a hora que você quer. Então, é uma coisa perigosa, você tem que estar mantendo um nível de treinamento, um nível de atuação muito alto, para que essa confiança possa acontecer como vem acontecendo e que ela possa ficar. Então, vai ser mais um teste complicado. O Renato, você falou que tem que deixar para trás o que já aconteceu em relação ao 7-1. Para quem não esteve lá e vai jogar quinta-feira no Mineirão, é diferente? Você vê a situação de que vocês que não estiveram em 2014 vivem um ambiente psicológico diferente de quem esteve e vai voltar ao Mineirão agora, como Paulinho, Dani Alves, Fernandinho? Olha, mesmo não estando lá no jogo, eu estava como torcedor, como brasileiro, então é ruim para todo mundo. E a gente também não pode criar uma carga ainda maior nesses jogadores que lá estiveram. Então, na hora que perdeu, perde não só os jogadores, perde a nação inteira. Então, um bom momento de conseguir uma boa vitória, para poder até mesmo diminuir um pouco esse assunto. Era uma coisa que a gente vinha conversando muito também na Olimpíada, principalmente no jogo da Alemanha. A gente precisava vencer para dar uma acalmada nesse assunto. É claro que agora o jogo no Mineirão acaba voltando, mas a gente tem que pensar o que a gente pode mudar daqui para frente, não o que já passou. Renato, boa noite. Boa noite. É óbvio que você sempre fala da tua infância lá na Tijuca, você sempre gostou de futebol, e é claro que o dia que você decidiu ser profissional de futebol, você imaginou disputar uma partida pela seleção brasileira, especialmente contra a Argentina. Você acha que esse jogo contra a Argentina veio no momento certo para a seleção brasileira, fazendo uma escala aí dos adversários até agora? Quer dizer, Equador, depois a Colômbia, depois a Bolívia, depois a Venezuela, finalmente o clássico dos clássicos. Como é que você está encarando esse Brasil e Argentina e que significado enfrentar a Argentina tem para você? Eu acho que se a gente tivesse enfrentado a Argentina no primeiro jogo do Tite, seria diferente, porque o time ainda estaria encontrando um padrão. É claro que hoje a gente já tem um padrão tático muito bem definido, vindo de uma sequência de vitórias. Então isso cria uma expectativa também no torcedor, que é um lado ruim, porque o torcedor de repente acha que vai acontecer uma vitória, que vai até acontecer uma goleada, e não é bem assim, cada jogo tem sua história. Então todo mundo quer jogar esse jogo, um jogo diferente. Eu voltei para a seleção exatamente no jogo contra a Argentina, então é um jogo gostoso de jogar, e eu não tenho dúvida que vai ser um jogo interessante de ver, um jogo não só tático, os dois treinadores se conhecem muito bem, os jogadores se conhecem muito bem, então acho que vai ser um jogo interessante. Renato, em cima disso, aqui na ponta esquerda, dessa rivalidade que antigamente era muito grande, né, na história, jogador machucado entrando no carrinho de maca, aquela coisa toda. E por vocês jogarem na Europa, por exemplo, o Neymar está chegando ao lado do Messi e do Mascherano no mesmo avião. Isso tira um pouquinho da rivalidade, vai mais para a bola, aquela catimba argentina, que leitura você faz? Quando bota a seleção, um já bota a camisa amarela e o outro bota a branca e azul, tudo muda. Renato, desde que o Tite assumiu, ele tem procurado fazer o chamado rodízio dos capitães. E a braçadeira, inclusive, já passou por você. Que avaliação que você faz dessa iniciativa dele? Está dando certo realmente esta ideia do Tite? Olha, é uma coisa que a gente já fazia no Corinthians, né? Havia um revezamento entre 4 ou 5 jogadores.
Eu acho que é uma forma de você dividir responsabilidade, principalmente aqui no Corinthians já é uma responsabilidade muito grande, então você divide. Na seleção é muito grande também, então você tira a responsabilidade de um único jogador de ser líder e passa a dividir para 4, 5, 6, não sei quantos jogadores ele pensa. Mas eu acho que isso tira um pouco o peso das costas do único capitão. Oi, Renato, boa noite. Quando você fala em marcar o Messi, né, a gente tem visto aí que uns tentam marcação por zona, outro individual, e é uma coisa muito difícil. Marcar o Messi, a melhor maneira seria marcar aqueles que passam a bola para o Messi, tentar que a bola chegue menos vezes durante o jogo a ele, porque a marcação em cima dele mesmo é sempre uma coisa bastante difícil pela habilidade dele. Eu acho que primeiro você tem que diminuir os espaços de todos os jogadores, não só do Messi. E quando ele receber a bola, justamente tirar o ângulo de passe, e uma coisa que a gente, como eu falei aqui, a gente fazia muito com o Neymar isso. Então, tentar diminuir ao máximo, que ele tem essa facilidade para poder ou chutar ou passar para o companheiro, pela qualidade que tem. Então, num momento como esse, é cada um ajudando o outro. Nesse momento, às vezes o Gabriel Jesus vai ter que correr um pouco mais, e quem está jogando aberto vai ter que correr um pouco mais, para poder facilitar a parte de trás da equipe. Então... Programa Os Titulares. Notícias sem reservas. De volta aqui na sua rádio na ERP, 8 horas mais 30 minutos em Ribeirão Preto, o programa Os Titulares. Acabamos de ouvir o Renato Augusto, jogador da Seleção Brasileira, que vai estar em campo nesta quinta-feira, 9h45 da noite, na partida contra a Argentina. Brasil e... Daqui a pouco tem bolão dos titulares, isso mesmo, bolão dos titulares para a partida entre Brasil e Argentina, que acontece nesta quinta-feira no estádio do Mineirão, o famoso estádio do 7-1. Tem gente falando o seguinte: por que o Brasil marcou jogo ali, hein? Vai ficar aí essa estigma. Vai precisar jogar ali um dia, mas por que não daqui? Mas por que não daqui um tempo à frente? Não, tem que jogar agora mesmo, pra estrear 3-0 contra a Argentina. É isso daí. Que é Brasil, Douglas, que é Brasil. Aqui é resenha também. Que é Brasil. Bolão, 3-0 pro Brasil. Rapidamente, Seleção Brasileira. Você fica zoando, vou falar assim, era que o Botafogo fizer o quarto gol, começa a contar 1-0. Botafogo. Menos que tem, Botafogo não, Botafogo é goleiro mesmo, Olha só, a Seleção Brasileira, o técnico Tite tem finalmente o elenco completo para treinar, visando o jogo desta quinta-feira contra a Argentina no Mineirão, em Belo Horizonte. Neymar e Juliano acabaram chegando hoje pela manhã e a seleção já está completa ali no hotel que está hospedada na capital de Minas. Na chegada, o Neymar conseguiu despistar toda a imprensa que esperava por ele na porta do hotel. Vindo de Barcelona, o atacante aproveitou para dar uma carona de luxo em seu jatinho particular para os seus companheiros de equipe Messi e Mascherano. Inclusive tem uma foto rodando nas redes sociais do piloto do avião junto com Messi, Mascherano e o Neymar. O último a desembarcar em Belo Horizonte foi o Juliano, jogador do Zenit da Rússia. Ele que descartou esse jatinho do Neymar valia mais que 10 Boeing junto nesse momento. De futebol. E agora um destaque super legal, ó. Uma homenagem. O cara saiu faz uma semana da Rússia, olha só. Mês passado, né? Uma informação. Ele saiu em 2015. Uma homenagem póstuma vai ser realizada nessa partida. O jogador, o Daniel Alves, ele que será capitão da Seleção Brasileira, vai entrar em campo utilizando a camisa de número 4, a mesma que ficou marcada pelas grandes exibições do Carlos Alberto Torres. Além da numeração diferenciada, o Daniel Alves, que costuma usar a 2, a braçadeira de capitão, ele vai carregar os seguintes dizeres: Eterno Capitão. Enquanto Daniel Alves vai vestir uma faixa branca para indicar a capitania, o restante do time vai utilizar uma faixa preta de luto com os mesmos dizeres. Antes da partida, também será observado 1 minuto de silêncio em homenagem ao capita Carlos Alberto Torres, que acabou falecendo no último dia 25 de outubro do ano de 2016. Agora o momento que todo mundo está esperando. Bolão dos titulares. Se eu sou o Carlos Alberto Torres, tô morto. O Daniel Alves pega a 4, minha camisa e a faixa. Não, depois vocês pensam. Não tem mais o que falar.
Deixa Bom, com 10, joga com 10, coloca ninguém, mano. Olha só, Óbvio, isso posto, vamos agora falar aí do bolão dos titulares para a seleção brasileira. Já falei 3-0. Vai dar placar ou quem vai vencer? Como que vai ser o esquema? Não, placar, quem vai vencer? Quem vai vencer é Brasil, Douglas. Você tá querendo pessimismo? Não sei. Para a Argentina. Olha lá. 2x0 Brasil. fora Lucas essa ameaça. Mercedes. 3-0 Brasil. 3-0 para o Brasil. 2x0 Brasil. 2-0 para a seleção 3-1 Brasil. brasileira. Vitor Neves, 3-1 para a seleção brasileira. Léo Castro, 4x2 4-2. para a seleção brasileira. Por Uruguai, Douglas. Por Uruguai. Pra Bolívia. Olha só, estamos recebendo em nossos estúdios André Coutinho, especialista em Primo do futebol jogador. internacional. Primo do jogador. Ele com Teu o primo vai filho do jogar amanhã, Mickey, Coutinho? o nosso amigo Pedro Grossi. E aí, Pedrão, tranquilo? Tá quietinho aí? Tudo dominado? Desculpa, eu tô vendo uns assuntos Pedro, pra particulares. variar, chegou atrasado. Estranho. Pedro Acontece Disney. muito. Um abraço, André. Boa noite, tudo tranquilo? Tudo certo, e aí? Tudo Amanhã bem meu também. primo vai meter 3 gols e 2 do Neymar. 5x0 Brasil. 5x0 Brasil, olha só. Quinta-feira, é isso. André Coutinho com 5x0 para a seleção brasileira. Esse não economizou, não. Pedro Grossi, o seu destaque. Vou com o Seu Brasil. resultado. Brasil 2x1, quinta-feira. Tá lá, Pedro Grossi, Brasil 2x1. Está aqui também ao meu lado o mito Gesiel Araújo. Um abraço pra você, Gesiel, quase derrubando a rádio, mas tá tudo bem. Tranquilo, Gesiel, pra variar. O seu resultado para 3x1 Brasil. 3x1 para a seleção Gesiel, brasileira. é um placar aí. Bom, pra eu ser o diferente aqui, eu vou voltar para 1x0 para a seleção brasileira. Nossa, eu jurei que ele ia pôr 1x0 Argentina, mano. Pra eu não repetir o placar que todo mundo acabou repetindo. O outro jogo da seleção brasileira vai ser contra o Peru. Jogo sendo realizado em Lima, do técnico Gareca e também do centroavante Paulo Guerreiro. Paulo Guerreiro. Peru e Brasil é o outro palpite do programa Os Titulares. Vai começar com você de novo, Luquinha? Peru e Brasil? Sabendo que você é grande fã 3x0. Ah, não tem gol do Guerreiro? Que Guerreiro? 3x0 para o Brasil. É o seu ídolo, Luquinha? Não, 3x0 pro Brasil. Eu fiquei sabendo se tem um pôster lá, é verdade ou mentira? Mentira. Ele balançou. Eu tenho. Olha só, Mundial de 2012, vocês têm? O Paulo, você tem? Meio que eu escutei Mundial de a linguagem 2012. complementar. Você tem o pôster do Guerreiro na sua casa? Que tem, não. Tem, não. Olha só, vamos lá. Você, Vitor Neves. Todo o respeito que eu tenho ao Gareca, o ótimo trabalho que ele fez no Palmeiras, 4x0 Brasil. 4x0 Brasil. PH Moreno. Eu vou de 3x1. 3x1. 4x0 Brasil, né? 3x1. Não, eu quero aqui, porque se 3x1 Brasil, só aí, falta, ó. aí, não, tudo bem. Não, se eu não falar 3x1 Brasil, o dia que o Peru ganhar 3x1 do Brasil, você pode parar. Porque aqui é... Ficar pra seleção. Como diria o outro, a gente precisa explicar isso aqui tudo nos mínimos detalhes. Ele fala assim, 3x1, aí o Peru ganha de 3x1, mas eu falei que foi 3x1. É verdade, ele faz parceiro pra ele ganhar os dois jeitos. 3x1 pra quem? Você... Pra você, meu caro Leonardo de Castro. 3x2 pro Brasil. 3x2 para a seleção brasileira de futebol. Quem que tá faltando? André Coutinho, Gesiel Araújo e Pedro Grossi. Vamos lá. Pedro Grossi e Gesiel. E o Pedro Grossi e André Coutinho. Ó, eu brinquei no outro, mas agora eu vou falar sério. 4x1 pro Brasil, Guerreiro não vai fazer gol, vai ser gol do Farfã pro Peru. E o meu primo vai fazer os 4 do Brasil. Olha, eu tô desconfiado que o Cuevas vai marcar um gol, hein? Olha só, estou dando a dica. Tá tremendo do teu lado, Pedro hein? Grossi. Brasil 2x0. Brasil 2x0 para a seleção brasileira. Gesiel Araújo está aqui ao meu lado, o mito da teoria da comunicação. 5x1 Brasil. 5x1 para o Brasil. Fora os ameaços. Gol do Cuevas? Gol do Cuevas? Futebol americano. Gol do Cuevas ou não? Não. Cuevas? Não, é porque tem o José Cuervo. Qual que é aquele nome daquela tequila? José Cuervo. Tá sabendo, hein, Douglas? Douglas. Deve ser Final de semana foi bom, hein, Douglas? Deve ser parente do Cuevas. 2x1 para a seleção brasileira, pra gente não repetir o placar aqui, portanto.
Bom, isso posto, mais algum detalhe, mais alguma informação, tá tudo certo, né? O pessoal que tá chegando agora, a gente vai ter o vídeo disponibilizado na nossa fanpage do programa Os Titulares e também da Rádio Unaerp. É isso, Felipe? A entrevista com o Otávio Valini, vice-presidente de futebol da equipe do Botafogo, que esteve conosco até agora há pouco, super gentil, esclarecendo vários assuntos. E um deles, a possível volta de Isaac Prado à equipe do Botafogo. Se alguém não entendeu a explicação, se o Corinthians não contratar o Isaac Prado, ele vai poder voltar para a equipe do Botafogo. Tem 70% que a equipe do Corinthians tem de comprar até o final do ano o jogador Isaac Prado. Se não houver essa contratação, ele vai voltar para o Botafogo, já que o passe é dele. Um outro esclarecimento que ele acabou dando para nós, a venda do Vitor Bueno para a equipe do Santos. O Santos já tentou contratar o jogador. O Botafogo, no papel, tem 40% do jogador, mas efetivamente apenas 8% faz parte aí do Botafogo na negociação. As outras partes estão aí fatiadas. E como ele havia citado, o Santos, no contrato que ele fez com o Vitor Bueno, estipulou o passe dele em 50 milhões de reais. Ele deu a entender assim que o Botafogo também não vai dar de mão beijada o jogador para a equipe do Santos. Mas tudo depende ali quando você assina o contrato. É proporcional, o Lulinha, né? Bem lembrado pelo coach, o Lulinha. Ô, família, vambora. Verdade. Porque daqui a pouco tem apresentação ali, né? Hoje tem eu e Gesiel Araújo. Apresentação do curso de fotografia. Isso posto, a gente tá ali ao vivo no Facebook. Quer mandar um abraço pro pessoal de Monte Alto, Vitor Neves? Mamãe, papai. Sempre, mãe, você está assistindo aí. Um abraço a todo mundo de Monte Alto aí. Um abraço também. Um abraço. Olha só, 8 horas 40 minutos em Ribeirão Preto. Nós estamos encerrando o nosso programa Os Titulares desta, que é terça-feira, dia 8 de novembro do ano de 2016. Antes disso, vamos desejar aqui uma boa noite a todos, começando com você, PH Moreno. Boa noite, Douglas. Prazer estar aqui do seu lado mais uma terça-feira, mais um dia da minha vida. E é isso, é um sonho que eu realizo. Boa noite a todos da mesa. Só isso, nóis. Bom, Vitor Neves, um abraço, boa noite. Só completando o Paulo, um prazer estar aqui. Seu excelente trabalho semanal, Douglas. Toda semana a gente tem o prazer de desfrutar isso. Obrigado. Muito obrigado a todos e até a próxima semana. Pela parte que você quer falar do Palmeiras ou não? Deixa quieto. Tem umas, só o Lucas Prato. Só o tal do Lucas Prato, vem aí. Lucas Prato pode vir. Leonardo de Castro, um abraço, boa noite. Um abraço, boa noite, Douglas. Até semana que vem não, né? Feriado. Até a próxima. Semana que vem é feriado. Então até a próxima terça-feira a gente se encontra aí. Bom, um abraço para o nosso convidado especial da noite, André Coutinho, que ficou ouvindo ali Otávio Valini falar conosco e agora veio dar também os seus palpites para a partida Brasil e Peru, Argentina e Brasil. Um abraço e as portas abertas do programa Os Titulares para você também, André Coutinho. Um abraço, mais uma vez aí, muito bom estar aqui com o pessoal, bacana, gente boa. Boa noite, é nóis. Fechou. Pedro Grossi, mais um filho do Mickey, presente aqui no nosso programa. Com todo respeito, Pedro Grossi, com todo respeito. Com todo respeito da parte que me toca, Pedro Grossi. Um abraço, Pedro Grossi. Um abraço, não é filho não, Como é que é o nome que fala? É patrão. Patrão. Patrão agora. Patrão, empregado, né? Não, ele é patrão do Mickey. Daqui uma semana. Ele manda mais do que ele. Daqui uma semaninha só. Feito. Você, valeu, Douglas. Um abraço, boa noite. Um abraço e terça-feira que vem, sem ser na UTA, tamo de volta. A gente vai estar de volta. Douglas. A outra semana, do dia 22, o comercial vai se reapresentar. A gente vai tentar trazer o técnico do comercial, Marcelo Reis, para estar falando aqui conosco no nosso programa. Vamos tentar trazer, vamos fazer aquele esforço hercúleo para tentar trazer. Só dar um abraço especial pro Douglas e pro Gesiel aqui. Gesiel, um abraço. Tô torcendo por vocês na apresentação aí. Tudo de bom pra vocês. Deixa eu falar, viu, Douglas? Legal, um abraço, Gesiel. E daqui a pouco tem Robert Capa, ali na sala número 12H, apresentação de fotografia aqui com o professor César Mulatti,
o nosso trabalho da vez, eu e Gesiel Araújo. Isso posto, 20 horas 42 minutos em Ribeirão Preto, 8 horas 42 minutos, estamos encerrando mais um programa Os Titulares aqui pela sua Rádio Unaerp. O nosso programa que é apresentado pelos alunos do curso de jornalismo da Universidade de Ribeirão Preto sob o comando e supervisão do professor e mestre Gil Santiago. O nosso programa que é apresentado todas as terças-feiras das 7h30 e não tem hora para acabar. Até 9 horas a gente acaba o nosso programa. Hoje a gente fez um programa super especial entrevistando o vice-presidente do Botafogo, Otávio Valino. Um abraço para Andrei também, Violante. Tá marcado aquele programa nosso, hein, Andrei? O professor Gil já liberou. Só falta você ser engajado também a fazer parte da nossa próxima produção da Rádio Unaerp. Fechou? É nóis. Agradecendo a presença dele, Felipe Lopes, da nossa central técnica aqui na Avenida Costábile Romano. Aqui quem deseja uma boa noite a todos é Douglas Gabriel. Fiquem com Deus porque ele existe. Hoje eu falei com ele e... tchau! Música, informação, prestação de serviço.